Nessa noite eu venho trazer uma reflexão rápida a todos aqui presentes sobre o final, sobre o destino final de toda matéria com vida. Toda matéria com vida, um dia ela se encontrará com a morte. E o homem, ele é um ser diferente. Darwin vai dizer que a evolução, ela é seletiva naturalmente. Que as espécies, elas se unem às mais fortes de cada espécie para prevalecer sobre a sobrevivência, para a sobrevivência da espécie. Porém, quando nós olhamos para o homem e para a natureza, o homem ele fica desconectado disso. A gente não acha um lugar muito cabível para o homem dentro da natureza. Se a gente vê, o homem ele mais destrói a natureza do que contribui com ela. Todo animal ele luta com todas as forças para sobreviver. Nenhum animal se entrega à morte, nenhum animal vai deixar de lutar na hora que ele se sentir ameaçado. E então entra um questionamento: se o homem, se a espécie ela luta pela sobrevivência, por que o homem, até mesmo em sua emoção, quando ele sente uma doença, sente algo que afeta o emocional dele, ele se entrega à morte? Porque o homem é o único ser vivente que, ao desanimar num sinal desesperado e de desesperança, quando ele perde as esperanças, ele se entrega, ele se acomete contra a própria vida. É para se refletir, porque se nós somos o acaso da natureza, a natureza falhou com o homem. Se o homem ele foi um acidente, um acaso, a natureza falhou com o homem. Porque nós somos movidos de tantos complexos, tantas emoções, tantos sentimentos. Nós sentimos mágoa, nós sentimos raiva, nós sentimos alegria. Tudo mexe conosco. As emoções nos tomam. E qual cuidado a natureza teve com isso? Que resposta nós temos para isso? É para se refletir. Porque hoje nós vivemos num tempo em que o ateísmo, a descrença virou uma coisa plausível. Homens enchem a boca para dizer que Deus não existe, que a Bíblia é história para criança. Mas eu venho dizer que Deus ele não existe, ele é. É verdade. Deus ele não veio à existência, porque tudo que existe é aquilo que veio à existência. Deus ele é. E eu venho dizer nesta noite que o homem ele é tão diferente que ele passa por julgamentos. Nenhum animal na natureza passa por julgamentos, por complexos. Nós somos julgados por nós mesmos, nós somos julgados pelo próximo, nós somos apontados por todos. E ainda existe uma lei que rege essa terra, a qual, quando algum de nós desobedecer ela e for flagrado, a gente vai responder por isso. Nenhum animal, se nós somos animais evoluídos, por que nós respondemos por crimes? De onde vem o sentido da lei? De onde vem isso, certo e errado? Posso ou não posso? É para se refletir. Aqui nós cremos no juízo. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, ao homem foi ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Nós aguardamos o dia que nós nos apresentaremos diante dele, e seremos justificados pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Aleluia, Jesus. No sangue que Jesus derramou por nós, pecadores. Como o pastor disse, os principais dos pecadores são todos nós. Todos nós ferimos a Deus, todos nós ferimos ao próximo. Que animal na terra fere o outro animal com palavras, com atitudes
desleais, com atitudes desonrosas. Nenhum. Mas o homem, ele passa por isso. E um dia, o homem estará diante de um juízo, diante de um justo juiz. Quando você passa por uma audiência, você está de frente ao juiz, o promotor te acusando, o advogado te defendendo. Você pode distorcer a história, você pode dissimular, você pode tentar enganar o juiz e o promotor. Muitos homens que criaram teorias para negar a existência de Deus, eles o fizeram para correr da ideia do juízo. Porque é assustador você pensar que você passará por uma audiência, por um juiz, em que você não conseguirá esconder nada, que você não vai conseguir manipular nada, que tudo está patente nu perante ele. Porque ninguém vai poder dizer: ei, aquele pecado que eu cometi, aquele erro que eu cometi, foi por causa de fulano ou de ciclano. Já foi falado aqui nesta noite que nessa terra a gente não levará nada, tudo ficará aqui, mas eu digo, dessa terra você só vai levar os erros que você cometeu, os pecados que você cometeu e não se arrependeu. Todos nós pecamos, todos nós erramos. A diferença é que uns se humilham e dizem: Senhor, me perdoe, me ajuda, me transforma, não me deixa mais errar, me ensina a amar o próximo. Tem sido difícil, me ensina. A diferença é essa. Porque quando você não confessa os seus pecados a Ele, se você não confessar a sua vida a Ele, naquela audiência, diante do tribunal de Cristo, você vai ter que esclarecer, você que vai ter que dar conta dos seus crimes, dos seus pecados, das vezes que você desejou mal ao próximo, das vezes que você enganou a Ele, das vezes que você negou ajuda ao necessitado, das vezes que você omitiu a sua fala para o bem do seu próximo. Tem tantos crimes que nós cometemos, tantos crimes contra Deus, de você desprezar o seu próximo, de você virar as costas para ele, fingir que não viu, fazer acepção de pessoas, interesses. Estamos cercados num mundo interesseiro, onde pessoas se aproximam uma da outra por interesse. Que isso? Será que diante de Deus a sua conta está ok? Aleluia. Então essa reflexão deixa essa noite. Esse juiz, ele te conhece. Esse juiz, ele conhece cada pensamento teu. Para encerrar, esse juiz, mesmo te conhecendo, mesmo sabendo que eu não mereço, mesmo sabendo que você não merece, Ele nos amou. Aleluia, Jesus. Ele nos amou antes. Como pode Deus amar alguém assim, gente? Deus amou a gente sendo pecadores, sendo falhos, conhecendo tudo de nós. Como pode Ele nos amar? Se às vezes é tão difícil nós amar até gente da nossa família. Ele amou homens que desprezam Ele, que vivem contrário à vontade dEle. E nessa noite saiba que o amor dEle não foi só para um ou outro. O amor dEle, o perdão dEle é para todos aqueles, porque Ele amou o mundo, Ele amou a humanidade, entregou o Filho dEle a todos. Existe uma frase que eu gosto que diz assim: existe uma voz, existe uma luz, existe uma presença. Quem quer ouve, quem quer vê, e quem quer sente. Deus está a todo momento falando. Pode ter certeza, se você abrir o seu coração, abrir os seus olhos, abrir a sua visão, abrir os seus ouvidos, você vai ouvir, você vai sentir, você vai ver. Porque eles se manifestam àqueles que querem conhecê-lo. Então faça esse propósito com Deus. Ao chegar à sua casa,
antes de dormir, dobre o seu joelho, ou até mesmo sentado ou deitado, se comunica com Ele, apresenta a sua vida a Ele, mostra: ei, eu sou fulano, eu sou ciclana, cresci assim, nasci assim, meu lar é assim, minha infância foi de tal forma. Entrega para Ele. Eu tive essa experiência, muitos aqui tiveram essa experiência de confessar a sua vida, mostrar o cenário da vida para Ele, e Ele vai te responder, Ele vai começar a obra, Ele já começou a obra. E eu não sei se aqui pode ter pessoas que nós não encontremos mais, mas o desejo de todos nós aqui presentes é que um dia nós venhamos nos conhecer na glória e saibamos que aquele trabalho valeu a pena. Nós não queremos nada de vocês, apenas que vocês se rendam a Cristo, se rendam a Jesus. Amém.